viajantes! Bora lá para mais um Vibes da Semana. Vibes dessa semana, gente, olha o jeito que eu vim vestida, porque eu vim a caráter, a realidade daqui pra gente falar sobre um céu realista que tá acontecendo nessa semana. Hoje eu acordei e falei assim, eu vou parar de negligenciar aquilo que eu fico adiando, que é melhorar minha rotina, meus hábitos, saúde física. Gente, tá chegando aqui esse momento, então hoje eu levantei com essa lua em leão e falei assim, eu vou para academia. Nesses 33 anos, gente, eu pisei na academia uma vez só. E eu falei assim, vou gravar um Vibes do jeito que eu fui pra academia, porque é assim que eu quero que a mensagem que eu tenho para trazer hoje, que ela chegue para vocês. Que é a gente fazer o que precisa ser feito, gente. Nem tudo na vida é um morango, né? Eu fico repetindo isso pra vocês o tempo todo. Nem tudo na vida é gostosinho. Então, assim, a gente, essa semana, tá sendo convidado a olhar para as coisas que às vezes a gente não queria mexer, que a gente tá escondendo, colocando para debaixo do tapete, aquelas coisas que estão lá naquele lugar mais profundo e oculto e que vão vir à tona na superfície pra gente resolver. É óbvio, gente, que nem tudo dá pra gente simplesmente acordar e falar assim, vou fazer tal coisa, vou para a academia. Nem tudo tá sob o nosso controle. E eu acho que é nisso que eu venho trazer reflexões mais fortes sobre como a gente lidar com as situações, com as adversidades que podem surgir nessa semana. Porque sim, gente, é um céu conflituoso nessa semana. A partir do dia 20, igual eu falei no Vibes de junho, que eu trouxe o panorama do mês todo e que por sinal tá subindo pro canal hoje também. Então quem não assistiu, vale super a pena pro mês todo. Mas eu trouxe a tendência de que a fluidez do mês começa mais a partir do dia 20. Até lá, gente, a gente tem que ter um pouco de paciência, adaptabilidade, flexibilidade, aquele jogo de cintura que esse céu geminiano tá trazendo para nós. Então vamos lá entender esse céu da semana, gente. Mas antes, eu sou Ellen Noronha, eu sou astróloga, eu sou viajante. Eu venho aqui toda semana falar sobre o que é essa tradução do céu, o que esses símbolos, né, quando a gente olha para o céu e essa simbologia, já que a astrologia é um estudo de símbolos, como a gente pode aplicar ela na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa semana, na nossa, enfim, na nossa perspectiva de vida e de futuro. Então, se você não conhece ainda o meu trabalho, eu te convido a acessar aqui o meu portfólio de atendimentos. Esse panorama é sempre algo geral, traduzam o que faz sentido para vocês no cenário de vida de vocês, é um conteúdo gratuito que eu venho aqui sempre pra gente poder se guiar melhor, mas a gente se guia melhor mesmo, gente, quando a gente faz um atendimento individual, quando a gente busca ferramentas que falam sobre nós, porque cada mapa é único. Então, se você sente de fazer seu mapa natal, mapa do ano, gente, quem é taurina, geminiana, até mesmo canceriana, porque minha agenda de julho já está aberta, pode vir falar comigo, até mesmo as leoninas, tá? Então, assim, leoninas e leoninos, né? Aqui temos todos os tipos de pessoas e astrocartografia, enfim, tem um portfólio gigante de serviços que eu consigo ajudar vocês a se localizarem, tanto dentro quanto fora. Também queria falar que os movimentos mais específicos do céu eu falo lá no grupo do WhatsApp, que é um grupo com mais de 600 pessoas, em que eu mando um áudio todo dia falando de movimentos mais detalhados do céu, para vocês se guiarem melhor no dia a dia. O grupo é gratuito, então quem sentir de entrar, só me deixar uma mensagem aqui. E se você chegou no canal agora, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Já compartilha também, gente, esse canal com outras pessoas, porque aqui a gente vai crescendo de forma orgânica, então eu conto com o boca a boca de vocês. Já deixa a inscrição aqui nesse vídeo, já deixa o seu like aqui também e bora lá, gente, sem enrolação, porque é uma semana prática, é uma semana pra gente olhar para as coisas com mais praticidade, com mais realidade. Recapitulando um pouquinho, a gente teve uma lua nova que aconteceu na última quinta-feira, uma lua nova lindíssima em Gêmeos, falei muito no último Vibes. E assim, é uma lua nova muito otimista, gente, porque teve o Sol e a Lua, que é o que caracteriza uma lua nova, no signo de Gêmeos, que é um signo que fala de leveza, de novas possibilidades, de novos caminhos, de mudanças, junto da Vênus, que estava junto nesse meio ali do Sol e da Lua, trazendo o quê? Boas coisas, porque Vênus fala dos prazeres, é a pequena benéfica, né? Traz benefícios para a vida no sentido de harmonia, de relações, no sentido de prosperidade também. Quem rege essa alunação é Mercúrio, que estava lá junto de Júpiter, então também traz esse tom otimista para esse mês. Só que, gente, esse bonde em Gêmeos, tanto o Sol, quanto a Vênus, quanto o Mercúrio, estão já fazendo uma quadratura, que é um aspecto tenso, um ângulo de 90 graus
com Saturno. E isso marca muito a semana que a gente tá agora, que vai do dia 10 até o dia 17. Que é o seguinte, gente, a gente quer fazer, a gente quer desbravar, a gente tá pensando, fala, mas Saturno tá falando assim, vamos pegar e vamos fazer então? Vamos colocar na prática? Falar é muito fácil, quero ver a gente fazer, né? Então, Saturno tá trazendo para nós uma oportunidade da gente amadurecer as nossas ideias, da gente colocar na prática aquilo que já é possível, da gente não ficar esperando o melhor momento, o momento perfeito, é pra gente pegar e ir fazendo com o que a gente já tem. Só que assim, nesse movimento que é um pouco tenso, a gente pode sentir uma certa restrição, uma certa pressão, uma certa limitação, como se a gente quisesse acelerar, mas tem alguma coisa que tá fazendo a gente meio que ainda não conseguir engrenar da forma como a gente gostaria. E aí que a gente pode investigar o que será que na nossa vida tá meio que empacando a gente. Às vezes, gente, a gente acha que são grandes coisas, ou às vezes a gente fica até colocando a culpa no outro, terceirizando as nossas responsabilidades, e aí a gente precisa olhar pra gente e falar assim, o que eu posso fazer que tá no meu alcance, né? Então, eu preciso melhorar mais, igual eu preciso melhorar minha rotina, minha saúde física, meu bem-estar, ou eu preciso ter conversas maduras e sérias dentro das minhas relações. Eu vou chegar nesse tópico porque eu sei que quarta-feira é um dia que, apesar de comercial no Brasil, mas que traz a temática do amor muito forte para essa semana, então pode mexer, né, com coisas aqui dentro, com gatilhos ou até mesmo com reflexões sobre essa forma da gente se relacionar. E eu acho que isso está muito envolvido com o signo de Gêmeos, que fala muito das nossas relações, trocas, interações e principalmente da nossa habilidade de se comunicar de forma assertiva, tá? Então eu vejo que a semana já começa, o final de semana já trouxe, né, talvez algumas conversas mais duras, alguns diálogos mais duros, e hoje, nessa segunda-feira, no dia 10, a gente tá com a Lua em Leão. Essa Lua em Leão vai até o fim da terça, comecinho ali da madrugada de quarta, e a Lua em Leão vem falar muito dessa valorização, desse aplauso, desse palco, né, desse brilho, que a gente não pode esperar muito dos outros, né, gente? Eu acho que Leão é um signo que fala muito de como a gente se assume na nossa própria essência, na nossa autoconfiança, na nossa autoestima, na nossa autovalorização, pra gente subir nos nossos palcos sem ficar esperando essa validação do outro o tempo todo. Então, é o que a gente precisa fazer com base naquilo que a gente realmente nos reconhece como a gente ser capaz. Porque nesse processo, gente, pode ter muita conversinha mental aí, colocando a gente muito pra baixo. Saturno fazendo uma quadratura com a Vênus, com o Sol, tudo isso faz com que a gente perca um pouco desse brilho pessoal e fala assim, meu Deus, estou fazendo muita coisa errada, eu tô muito na merda, eu tô muito com a autoestima muito baixa, eu não sou capaz de lidar com isso, de falar sobre isso, de me ver assim como eu gostaria que as pessoas me vissem. Então é a gente trabalhar um pouco dessa autoconfiança nesse início de semana. Um outro movimento que traz um pouco desses processos autossabotadores e um pouco até mais de conflitos é o planeta Marte, que entrou no signo de Touro ontem no domingo, e ele vai até dia 20 de julho. Marte em Touro, gente, Marte é um planeta que fala da nossa ação, da nossa atitude, da nossa iniciativa, da nossa coragem de ir lá e fazer. Em Touro é um signo mais prático, diferente de Áries, que ele estava já há um bom tempo, que é aquela coisa do impulso, aquela coisa que vai, a gente para um pouco para pensar antes, não para pensar, mas para fazer com mais constância, ao invés de só de forma urgente, ansiosa, impulsiva às vezes. Então assim, a gente está calculando talvez mais os riscos e a gente está fazendo com mais constância, que é um tema que vai ficar muito forte para o final da semana. E esse Marte em Touro é a gente fazer as coisas com mais praticidade também. Então eu vejo que tem ali devagar e sempre. A gente vai fazendo e vai conseguindo se reconstruir no que a gente precisa fazer. Só que esse Marte, a gente já chegou fazendo uma quadratura com Plutão. E esse movimento é chato para essa semana também, gente. Então, assim, eu vejo que a gente precisa tomar um pouco de cuidado com os conflitos, a gente entender onde é que a gente vai gastar a nossa energia, e muitas coisas que estão ocultas podem vir para a tona, para a superfície, e a gente precisar tomar uma decisão, tomar uma coragem de tomar uma iniciativa. E essa iniciativa não é fácil para essa semana, né? Tanto essa quadratura de Marte com Plutão, quanto Sol, Vênus e Mercúrio com Saturno, fala assim, olha, crescemos, a gente não dá para ficar naquele campo da vítima, que às vezes Leão também leva a gente, ou naquele drama, aquela birra da criança. É importante a gente lembrar, gente, criança faz birra porque não sabe ainda ter a regulação das emoções.
Adulto não faz birra, gente. Adulto conversa, adulto dialoga, adulto busca ferramentas que a gente pode ter acesso hoje para entender como que essas coisas que estão dentro da gente, incomodando a gente, conflitando com a gente mesma, para que a gente tenha o quê? Mais atitudes saudáveis, mais relações saudáveis. Então é um movimento da gente sair dessa criança, da gente sair desse lugar da vítima e a gente se autorresponsabilizar pelas decisões, pelas escolhas, por aquilo que a gente precisa fazer, aquilo que precisa ser feito nesse momento e que não vai sair perfeito. A gente precisa colocar na cabeça essa semana que não vai sair perfeito. A gente precisa entender como é que a gente pode ir se aperfeiçoando na prática e na constância das coisas e que vai levar a gente para um entendimento de como aquilo pode se tornar mais fácil. Até mesmo quando a gente olha para as questões afetivas, gente, a gente está muito nessa pegada do discurso, né, de quebra de padrões, de atrair padrões diferentes para a nossa vida de pessoas, de quebrar padrões dentro dos nossos próprios relacionamentos que a gente tem. E assim, gente, a configuração do que a gente tem como história, né, do que a gente viveu na nossa infância, no nosso passado, enfim, essa bagagem que a gente traz e como a gente aprende a entender os sentimentos, a lidar com esses sentimentos hoje, são programações de tudo que a gente já viveu. Se a gente acha que a gente não está atraindo coisa ou que a gente está, não gosto de falar da palavra atração não, mas eu gosto de pensar como a gente anda conduzindo as nossas relações hoje e que não estão alinhadas mais com os valores, que é como se fosse uma coisa assim, dentro de mim eu estou muito mais acostumada a lidar com isso e aqui conscientemente eu já sei que eu posso quebrar esse padrão e fazer de uma forma diferente, mas isso é um exercício constante, gente, quebrar padrões, atrair novos níveis de formas de se relacionar, de lidar com as emoções, de lidar com o dinheiro, de lidar com as coisas, né, mundanas também na nossa vida. Eu acho que é um grande exercício que a gente precisa fazer. Então não é de uma hora para outra que a gente vira uma chave, não vou mais aceitar isso. Gente, isso é um discurso impossível, porque nós estamos programados com base naquilo que a gente viveu e como a gente aprendeu a lidar com todos esses temas que a gente fala que a gente quer dar os bastas na nossa vida, né? Então é um processo que a gente precisa de paciência, que a gente precisa de experimentação, que a gente precisa de tentativas e erros, né? Entender que nós não somos perfeitos, que a gente vai cair muitas vezes em processos iguais, em que a gente sempre caiu, cai nos mesmos erros, mas a partir do momento que a gente aprende a ganhar consciência, aí sim a gente passa a lidar melhor com aquilo que a gente já está vendo, pelo menos. Então, assim, quando a gente começa a fazer novas reprogramações, novos ciclos na nossa vida, de não querer lidar mais com aquilo, mas sabendo que aquilo é muito provável da gente ainda cair naquilo, é assim que a gente vai ensinando o nosso corpo, ensinando essa mente que foi programada de uma outra forma. Então, como a gente pode manter a constância dos nãos que a gente precisa se dar, e muitas vezes a gente vai precisar voltar para a estaca zero e falar assim, vamos recomeçar. Eu nunca acho que é da estaca zero, gente, porque do ponto de partida que a gente saiu, a gente não volta mais. Então é daqui para cima, tá? Então eu vejo que é importante a gente ter paciência com a gente nesse processo. É importante que a gente não desista. Não é um movimento de desistir agora, de abandonar tudo aquilo que a gente tem como intenção de melhorar na nossa vida. Então, se eu não estou lidando bem com o meu dinheiro, se eu não estou ainda bem nas minhas relações, minha comunicação ainda não está legal, eu ando atraindo, né, questões ali que ainda são muito agressivas dentro da forma como eu fui criada, com uma comunicação violenta, estou dando exemplos, tá, gente? Ou dentro do meu ambiente de trabalho, tá tudo ainda muito doente, porque eu tô sempre incomodada com alguma coisa. Então, assim, eu nunca gosto de colocar do porquê que a gente tá atraindo só. Eu não acho que é nossa culpa, né? Eu tenho uma amiga que fala muito sobre isso, dessa culpabilização que a gente tem do que a gente atrai. Apesar de eu achar que se tem alguma coisa vindo até nós, sempre no mesmo padrão, é porque a gente precisa olhar para isso. Então, assim, se você não olha para isso agora, e não tenta entender a causa raiz do porquê que você sempre cai nesse mesmo padrão, o próximo vai vir do mesmo jeito. Então, seu próximo emprego, você vai continuar infeliz, você vai continuar não lidando bem com o dinheiro, seu próximo relacionamento, você vai continuar tendo problemas de comunicação. Então, a gente meio que dá os bastas, e não é o basta nessa situação do agora, talvez, que está aí se apresentando para você. É um basta na forma como a gente lida em repetir esses ciclos que ficam vindo até nós. Então, o porquê?
né? Então eu vejo que não é simplesmente, vou mudar de emprego, vou mudar de relacionamento, vou finalizar um relacionamento, É um movimento da gente entender como a gente pode lidar melhor no próximo que vier e que mesmo se apresente esses próximos desafios. Eu até dei um exemplo esses dias, não lembro onde, quando foi, acho que foi na última live, que eu, como astróloga, né, passo às vezes por processos muito parecidos com a dinâmica da minha rotina quando eu era auditora. E era uma coisa que já me incomodava muito e eu falo assim, caraca, eu mudei de carreira e mesmo assim eu continuo caindo nos mesmos padrões de negligenciar a forma como eu lido com o meu tempo, com a minha rotina, né? Eu tô dando muito exemplo daqui, mas olhem para vocês, né? Então eu vejo assim, será que aquele relacionamento que eu quero terminar, e não quer dizer que não é para finalizar o que você precisa finalizar, enfim, fazer o que você precisa fazer, mas como será um próximo? Acho que é uma boa pergunta para essa semana. Como será um próximo? Um próximo relacionamento, um próximo trabalho, um próximo ganho de dinheiro? Como vai ser da próxima vez? É a gente aprender com os nossos erros e tentar entender como é que a gente pode se autoanalisar, se auto-perceber e buscar ferramentas para a gente lidar e não de uma forma de apagar incêndios, apagar emergências. Tá, gente? Então, recadinho aí desse meio até o meio da semana. E depois, gente, de quarta pra frente, a Lua entra no signo de Virgem, que é um signo super importante para essa semana. Que é assim, gente, quarta-feira, dia dos namorados, a gente tem uma Lua em Virgem que é bem prática, bem crítica também, gente. Ainda mais que Mercúrio, que é o regente dessa Lua, que vai ficar crescente, tá fazendo uma quadratura com Saturno. Conversas desafiadoras, gente. Conversas difíceis. Conversas maduras, conversas que vão levar a gente para um lugar mais de maturidade, da gente olhar para a vida com mais realidade. Então eu vejo que é importante a gente trazer esse senso de realidade de Virgem, de que as coisas são como elas são, de que tem coisa que a gente não vai conseguir mudar, muitas coisas a gente tenta controlar e nem tudo está sob controle, nem tudo está sob o nosso controle. Né? Então, assim, a gente olhar para a vida com mais realidade e menos projeção daquilo que a gente só fica imaginando que seria, mas como é na prática, como é na verdade. Então, quando você olha para uma pessoa, trazendo a temática de relacionamentos, porque é uma semana que, pelo menos aqui no Brasil, o apelo fica muito forte. Quando você olha para essa pessoa, você está olhando ela ou você está olhando a imagem que você acredita que ela pode ser, o potencial daquela pessoa, de que se eu pudesse ter o controle de mudar aquela pessoa, ela seria perfeita. Então, assim, é uma pergunta dura para esse Dia dos Namorados, que se você está num relacionamento, talvez seja interessante de você olhar o quanto você anda realmente olhando com realidade para a pessoa com quem você convive. E se você não tá, gente, olhe para as pessoas que você tem atraído no modo geral, né? Eu acho que é uma temática importante, principalmente porque no final de semana a Lua vai chegar em Libra e talvez vai reforçar esses temas, tá? Então, assim, é a gente amar a vida na realidade da vida e não amar a vida naquilo que a gente só fica idealizando como ela seria perfeita se fosse de tal e tal jeito, sendo que a gente só tem o agora, gente. A gente só tem o hoje. A gente só tem o que está se apresentando diante de nós nesse momento. Então, o que de melhor você pode fazer com isso que você tem no aqui e no agora, tá? Então, eu vejo que é a gente amar mais a nossa vida no hoje e não amar só ela lá naquele futuro que a gente tanto projeta. Amar a nossa vida só nas férias, amar a nossa vida só no final de semana, amar a nossa vida só quando o nosso parceiro, parceira, a nossa família for do jeito que a gente acha e gostaria que eles fossem. Amar a gente só quando a gente fizer ou alcançar aquele tal ideal de emprego, de corpo, de estética, a gente precisa olhar para o que de bom a gente tem agora e se apegar a isso, gente, porque é a única coisa que a gente tem, porque amanhã a gente nem sabe se a gente vai estar aqui, né? Então, essa semana é uma semana que coloca a gente no nosso lugarzinho e que a gente possa fazer o melhor desse lugarzinho, tá? Então, assim, eu vejo que Quiron é um ponto importante essa semana que está ajudando a gente a ter coragem para vencer esses obstáculos, esses desafios com muita coragem, com muita autonomia, independência, porque Quiron tá em Áries, tá? Na sexta-feira a gente tem uma lua crescente super importante, que é no signo de Virgem. Às 2h18 vai acontecer a lua crescente no grau 23 de Virgem. É uma lua crescente bem importante para a gente manter ali as coisas em ordem, gente. Então, o que na sua vida, a partir de sexta-feira, vai ser muito... Na semana toda já tá pedindo isso, mas eu vejo que a semana tem muitas oscilações,
Plutão fala muito do nosso lado emocional também. Leão é um signo também que mexe com esse lado da emoção, da paixão. Então, eu vejo que a gente ainda não consegue colocar muito a vida em ordem. Eu vejo que talvez a partir de sexta isso se torne um pouco mais fluido, mais fácil da gente manter, né, os pratinhos ali em ordem, já que no final de semana, na sexta-feira à tarde, a lua já entra em Libra. Então, trazendo para nós o respiro de, tá, peraí, diante desse caos todo, como é que eu posso me organizar primeiro? Quais são as minhas prioridades? Onde é que eu preciso eliminar excessos? Porque Virgem fala da eliminação de excessos, principalmente nesse céu geminiano que traz muitas distrações para nós. Então começa uma coisa e não termina. Pega e pensa na morte da bezerra, não sei o que. Volta para a terra, se aterra mais. É um movimento de aterrar, gente, de quarta até sexta. Se vocês puderem mexer com plantas, pisar no chão, pisar na terra, trabalhar mais o corpo. Eu tô aqui, ó, aqui agora, lembra disso. E aí, como é que a gente pode colocar ordem na vida pra gente começar a fazer a constância que a gente precisa das coisas? Eu falo, gente, ainda mais, né, eu que trabalho com a internet e tal, a constância é a chave do negócio, gente. A gente precisa ser constante, porque é assim que a gente tá validando aquilo que a gente acredita que vai ter um resultado eficaz lá na frente. Então, assim, Virgem ensina, primeiro, a colocar a ordem, segundo, a dar continuidade no processo, fazendo as alterações, os ajustes que a gente precisa no que a gente está vendo na nossa frente. Então, a minha rotina não está legal com relação a isso, eu tô aqui com um problema de saúde física que está me atrapalhando a ter mais energia para produzir tal coisa, eu tô negligenciando alguma coisa que tá me atrapalhando ali na forma de me organizar com relação a dinheiro, e isso está causando conflitos dentro do meu relacionamento, ou no meu relacionamento está faltando um diálogo e eu sei que eu tenho dificuldade de dialogar, ou estou precisando realmente me empoderar e falar assim, não, eu não preciso disso daqui para me sentir a todo momento validada, porque aí eu volto para essa energia leonina que aplauso é esse, a gente está esperando do outro, sendo que a gente mesmo pode pegar, fazer e falar assim no final do dia, mandei bem nisso daqui, não foi perfeito, não consegui dar conta de tudo, não consegui, porque ninguém dá conta de tudo, é uma utopia a gente achar nesse mundo, né, de imagens lindas, fotos lindas no Instagram, que ninguém tá passando por nenhum probleminha, tá todo mundo passando, gente, e a vida que a gente olha do outro é um recorte do que o outro quer mostrar pra nós. Então, assim, você quando vai postar uma coisa, você quando vai falar alguma coisa, você recorta esse pedaço da sua vida para passar para a pessoa ou para conversar com seus amigos sobre o que você quer. E você acha que isso não vem do outro. Então, assim, vamos cuidar do nosso, cuidar da nossa vidinha, e se cada um cuidar de cada um, dá tudo certo, né? Então, assim, é uma semana mais desafiadora mesmo, tá? A gente pode ter os nossos incômodos, e no final de semana a lua chega em Libra. Eu acho que é uma lua legal para trazer nessa diplomacia, esse equilíbrio, esse balanço das coisas, nem muito para cá, nem muito para lá, né? Libra é um signo que fala muito da justiça, então assim, o que é justo para um lado, o que é justo para o outro, não é nada só sobre mim, mas também não é nada só sobre o outro, como é que eu ando doando o meu tempo, né, para o outro, como é que eu ando doando o meu tempo também para mim, sabe? Então acho que tem uma dosagem ali no final de semana. No domingo, a gente tem algumas questões, vou falar melhor disso no próximo Vibes, e também lá no grupo do WhatsApp, mas a gente vai lidar principalmente na semana que vem com as questões relativas às nossas ilusões, tá? Da gente ainda continuar trabalhando essa questão da realidade, pra gente não ficar ali só nesse campo da projeção e conseguir levar pra prática, ou pra gente não ficar também idealizando coisas que estão muito fora da nossa realidade, tá? Mas eu vou falar disso melhor semana que vem. E acho que é isso. Me contem como esse Vibes chega para vocês. Se vocês quiserem colocar aqui onde é que vocês têm Virgem no mapa, é ali que a gente pode, talvez, tentar colocar um pouco mais de ordem na vida. Oráculos, vaga para os oráculos abertos. Gente, o oráculo é um trabalho que tem sido cada vez mais legal. Sempre foi muito legal, mas cartinha do oráculo, um áudio de 5 a 7 minutos que eu dou uma clareza ali, gente, e tem ficado cada vez mais assertivo. As pessoas que querem conhecer o meu trabalho, talvez de uma forma mais simples, o valor de custo de troca é R$35, então é uma coisa que talvez todo mundo consegue investir ou dar de presente. Gente, deem mapa natal de presente. Eu faço um cartãozinho mó lindo que vai pelo WhatsApp, com um formulário específico de gift. Então, assim, dia dos namorados chegando, se você tá aí bem no seu relacionamento, quer dar... Não tá bem também, tá bem.
pode dar também, né, gente? Mas pode ser uma boa forma de, enfim, presentear uma pessoa com uma coisa bem diferente, que pode ser muito útil pra ela, tá? Um super beijo pra vocês e a gente se fala semana que vem com mais vibes da semana.